Olá! Hoje o Conexões debate a mídia na atualidade e como a forma de produzir notícias mudou. O monopólio da informação, embora ainda esteja nas mãos dos grandes veículos de comunicação, começa a apresentar novos caminhos. Hoje, as redes sociais e a internet trazem novos fatos e notícias e também dá voz a quem antes não tinha espaço. Se antigamente era necessário esperar as informações trazidas pelos meios de comunicação para ficar informado, hoje as pessoas podem gerar conteúdos e acabar pautando os veículos. Essa facilidade levanta alguns questionamentos. Como produzir notícias hoje? Não seria a hora de regulamentar a internet? Podemos falar que a mídia tradicional ainda agenda a sociedade? E para tentar responder estas e outras questões, estão aqui no estúdio do Conexões em mais um debate ampliado, Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, é sempre muito bom que a gente possa debater a mídia brasileira e o papel dos profissionais e da sociedade em geral na produção de informações. Também temos aqui no estúdio Emerson Kran, que é radialista. Muito obrigada, Emerson. É um prazer. E para finalizar, estamos com o professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Muito obrigada, professor. Olá, eu que agradeço o convite, é sempre bom participar desse debate. Bom, para começar, uma pergunta bem ampla para que vocês respondam para a gente. Qual é o papel que a sociedade espera dos profissionais da comunicação hoje em dia? O jornalismo pode ser dito que ele está em crise? E a ideia de reportar hoje em dia, a ideia do repórter, que reporta as notícias, ela ainda é necessária com essa evolução da internet e das redes sociais? Quem quiser começar? Olha, eu creio que a crise ela possa ser vista de formas diferentes, dependendo de quem faz a análise. As grandes redes, as grandes mídias, pode dizer que existe uma crise. Nos últimos 30 dias, 2 grandes jornais norte-americanos foram vendidos. Né? O The Boston Globe foi vendido por 70 milhões e em 1993 ele foi adquirido por 1 bilhão e 100 milhões. Né? Então, assim, existe uma crise dentro do impresso, e aí o professor Edson pode falar com muito mais propriedade, mas também, se você for perguntar aos grupos que trabalham com mídias, que hoje são chamadas de alternativas, não sei se é um termo adequado para isso, não existe uma crise, existe uma reformulação, uma transformação na forma de produzir e distribuir esse conteúdo, que antes do advento da internet era focado, estava nas mãos de poucos, né? E que ainda existe, né? A mídia está, a informação ainda, a forma de produzir ainda está nas mãos de poucos no que se diz respeito à capacidade de distribuição, né? Contudo, por exemplo, a Globo ainda detém 45% da audiência, mas em contrapartida fatura 70% do bolo publicitário, né? Então, assim, a crise ela pode ser vista de várias formas, né? E é nesse ambiente que a gente está vendo toda essa transformação, toda essa revolução. Professor, você poderia contribuir também? Bem, eu concordo com o Emerson de que a gente pode pensar em crise realmente de diversos pontos de vista. Há uma crise que se costuma chamar de crise de modelo de negócios, sobretudo, né? Quer dizer, um modelo de negócios do jeito que a mídia vinha trabalhando ele, concentração em poucos veículos, quase um monopólio de distribuição de informação em grande alcance e tal. Então, de fato, nesse aspecto, a internet como uma plataforma geral, e aí inclui os diversos usos da internet, redes sociais, etc., ela criou um novo cenário. Ela criou um cenário concorrencial, inclusive, para os veículos de comunicação. Mas veja, agora mesmo o Washington Post foi adquirido pelo magnata da Amazon. E que, numa carta ao público e aos jornalistas que vão ser mantidos na empresa, disse que o lugar do jornalismo na sociedade está mantido.
e mais ainda precisa ser reforçado. Então, uma coisa que eu não tenho concordado com algumas análises de que o jornalismo acabou, houve uma mudança, sobretudo de plataforma, de distribuição e de veiculação, e com isso alguns rearranjos na forma de produção da notícia, da informação, mas a informação como res pública, ou seja, como coisa pública, que é um fruto da modernidade, baseado nos direitos humanos fundamentais, entre eles o de receber informações de qualidade, de credibilidade, sobre a coisa pública, isso não acabou. Pode fazer qualquer pesquisa com a sociedade que ela vai dizer, não, nós continuamos querendo informação bem tratada, com respeito, com credibilidade e mais, que não se misture com publicidade, com mera opinião, com informação institucional, com uma série de outras formas de expressão que, entre aspas, podem contaminar a informação razoavelmente pura de que o cidadão necessita para se orientar na sociedade, né? E a Constituição e as próprias declarações de direitos humanos, elas protegem a informação como coisa pública, mas não é qualquer informação, é informação jornalística. Veja, as diversas formas de comunicação, de expressão, estão distintamente protegidas na Constituição. Quando você vai no título dos direitos e garantias fundamentais, está lá garantido o direito de expressão a todos os cidadãos. Importantíssimo, herança das declarações de direitos humanos, etc, etc. A produção artística, intelectual, científica, etc., e de comunicação está garantida em outro dispositivo. E a informação jornalística também está especificamente nominada no parágrafo 1º do artigo 220, dentro do capítulo da comunicação social. Nenhuma lei constituirá embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Ou seja, a sociedade, e não especificou o que é jornalística. Então ficou subentendido que jornalístico é o que se pratica como jornalismo na sociedade, os mais altos valores jornalísticos, a pluralidade, a verdade, fidelidade aos fatos, etc, etc. Então a sociedade, me parece, ela ainda continua querendo isso. O que a internet trouxe como um todo é uma possibilidade de fato. Primeiro, ela trouxe a concorrência ao negócio das empresas. Segundo, ela trouxe uma possibilidade de comunicação à sociedade infinitamente maior do que antes. E, como disse o Emerson, uma possibilidade, com outras palavras, disse isso, a possibilidade de oferecer também uma outra versão, às vezes, dos fatos, ou complementar os fatos, ou adicionar informações, porque a mídia não pode estar em tudo, até porque ela é meio monopolista, ou oligopolista, tá? Então ela trouxe essa possibilidade. Mas, veja, isso não transformou a informação jornalística e nem transformou, e aí eu estou contra algumas teses também, o cidadão necessariamente em jornalista. Porque uma pesquisa recente mostrou, que eu acho muito interessante, mostrou assim, e aí entrando um pouco no seu texto inicial, mostrou que hoje grandes fatos não são mais sabidos em primeira mão por quem tem acesso à internet, pela mídia tradicional. Mas a mesma pesquisa mostrou que imediatamente as pessoas correm aos veículos tradicionais para checar aquela informação. E, por exemplo, quem usa Twitter só retuita quando puder ter checado a informação e quando informar para o seu público do Twitter qual é o link, qual é a fonte da sua informação de credibilidade. E é assim mesmo, e eu acho que isso demonstra o valor ainda e a necessidade ainda da mediação jornalística da realidade. Só para concluir e fechar meu círculo aqui de raciocínio, por que o cidadão não vira jornalista? O cidadão produz um tipo de informação extremamente útil, interessante e colaborativa com a mídia, mas para ele virar um jornalista e para praticar os mais altos valores jornalísticos, ele precisa tempo, primeiro. O sujeito que testemunha um acidente de trânsito pode até relatá-lo
sumariamente e mandar uma foto para a redação do jornal. Mas para ele fazer jornalismo, ele vai ter que ouvir as fontes, vai ter que ouvir as autoridades, vai ter que contextualizar, vai ter que se dedicar a isso, vai ter que perder tempo, perder entre aspas, tempo. E vai ter que se utilizar dos mais nobres valores jornalísticos, né? Para ter credibilidade, ter confiabilidade, ter uma utilidade para o seu, prestar um serviço verdadeiramente público. Acho que é um pouco nesse cenário que a gente ainda se encontra. Pegando o gancho da última frase do professor Edson, eu diria que o cidadão não vira jornalista da mesma forma que o cidadão não vira contabilista, da mesma forma que o cidadão não vira farmacêutico, mesmo conhecendo uma gama de remédios, da mesma forma que o cidadão não vira motorista, apesar de dirigir o seu carro, mas ele não cumpre a função profissional de motorista. Então, existe nas sociedades complexas contemporâneas uma divisão do trabalho. E por que existe uma divisão do trabalho? Não é meramente para a exploração capitalista do trabalhador. Existe uma divisão do trabalho porque existem N atividades que precisam de ser desempenhadas e muitas dessas atividades, inúmeras atividades, precisam ser desempenhadas por profissionais. Profissionais que de alguma forma se capacitaram e adquiriram habilidades para exercer essa profissão. No caso do jornalismo, a gente sempre diz que é bastante interessante uma profissão que é questionada inclusive pelos próprios profissionais. Algo que é espantoso. A gente nunca vê um médico, de alguma forma, achar que a medicina popular, né, se iguala à medicina científica. Isso eu nunca vi em toda a minha vida, inclusive conversando muito sobre a questão da divisão do trabalho. E nós vemos no jornalismo, inclusive, profissionais questionarem. Então, por quê? Por um motivo muito simples. Porque todos nós nos comunicamos. O ser humano se difere dos outros animais não pelo raciocínio, isso já está comprovado, né? Mas pela linguagem complexa, pela capacidade de elaboração, inclusive de abstrações. Só o ser humano pode abstrair. Isso nos dá uma capacidade comunicacional muito maior do que qualquer outro animal que a gente tenha conhecimento. Se todos nós nos comunicamos, se todos nós aprendemos a escrever, né? Aprendemos a falar, parece muito simples que todos nós podemos produzir informação. E produzimos. É verdade, todos nós produzimos informação e estamos o tempo todo dialogando com as pessoas que estão próximas com a gente e, por meio da nova plataforma da internet, às vezes dialogando com um número expressivo de outros cidadãos. Mas a gente precisa de fazer uma diferenciação, e que o professor Edson já fez, do que é a informação jornalística. Então, informação todos nós produzimos. Obviamente, para ficar do ponto de vista das profissões reconhecidas pela sociedade, obviamente um professor de biologia produz muito mais informação sobre biologia do que um jornalista. Isso é consenso, né? Mas o jornalista, ele é o profissional que pode, inclusive, trabalhar essas informações complexas que são produzidas por outros profissionais e fazer isso chegar de forma bastante compreensível para o público em geral. Então, quando a gente fala de informação jornalística, nós estamos falando de uma informação específica, que pressupõe uma mediação com as produções de fonte dessas informações e um burilamento dessa informação com base nas técnicas e nos princípios jornalísticos. Então, a gente não pode esquecer que existem técnicas e princípios jornalísticos que estão por trás da produção dessa informação. E aí, é muito estranho que se surja debates que para mim são falsos debates, como do fim do jornalismo. Pelo contrário,
para nós da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, e também para a Federação Internacional dos Jornalistas, que congrega entidades de jornalistas do mundo todo, o jornalismo se reafirma como necessidade nessa profusão imensa de informação. Essa profusão imensa de informação, muitas vezes, mais confunde do que esclarece. E aí, a necessidade do jornalismo, praticada por profissionais jornalistas. Não interessa a plataforma. Não interessa a plataforma. O cidadão comum, ele vai no jornal impresso documentar o que ele viu na internet, o que ele viu na televisão. Okay. Mas o cidadão comum pode também ir num blog de um jornalista que está utilizando a plataforma da internet, mas está fazendo produção jornalística. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua debatendo a mídia no próximo bloco. O Conexões já está de volta e hoje traz mais um debate ampliado. A temática dessa vez é a comunicação na atualidade. Estamos aqui com 3 convidados que estão debatendo esse tema. Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, também o radialista Emerson Kran e o professor da Faculdade de Informação e Comunicação, Edson Spentoff. Bom, para a gente continuar um pouco a discussão do primeiro bloco, falando mais a respeito das novas tecnologias, das mídias, até pouco tempo a gente dizia sempre que a mídia agendava a sociedade, que era a partir da mídia que as pessoas debatiam seus temas cotidianos, e hoje, com as redes sociais, com a internet, esse modelo ainda é presente? A mídia ainda agenda a sociedade? Ou hoje já é possível dizer que as redes sociais têm agendado os debates, elas têm sido fontes dessas informações? E também, as mídias sociais, elas são mais termômetros ou elas podem ser consideradas hoje também veículos de comunicação? Pode começar, professor. Bem, olha só. O agendamento, ele continua sendo feito pela mídia tradicional. Você tem que entender que a mudança de plataforma e digamos assim, a concorrência, tanto do ponto de vista do negócio, quanto da informação meramente, que as novas tecnologias trouxeram, elas não tiraram ainda, pode ser que isso venha a ocorrer, o lugar chave que a mídia tradicional ocupa em termos de potencial de difusão de mensagens, de conteúdos, de informações. Então, o que a Rede Globo, o que a Rede TV, a Rede Bandeirantes, a TV Brasil, a TV UFG, o que elas irradiam de informação, de conteúdos diversos, ainda impacta na esfera pública, na opinião pública, né? Muitas análises me fazem pensar que acabou a mídia, acabou o jornal impresso. Aliás, associações internacionais de donos de jornais ainda estão prevendo que no Brasil o jornal impresso ainda tem uma vida aí de 15, 20 anos, talvez a Europa, Estados Unidos de 5. Mas agora, como eu disse antes, quando eu vejo a Amazon comprando o Washington Post e apostando no jornalismo, eu acho que talvez essa previsão fure. Então, continua agendando. Mas desde sempre a sociedade também agendou a mídia, com menos poder, obviamente, do que no sentido contrário. E com menos poder, obviamente, do que hoje, com as redes sociais. Então, a sociedade hoje, além de agendar melhor a mídia, com mais impacto, mais capacidade, mais incisão, mais influência, ela também agenda mais diretamente a sociedade. As trocas de informações se dão à margem da mídia, tá? E isso não elimina, como já dissemos em todo o primeiro bloco, a necessidade da mediação profissional e institucional do jornalismo. Como é que a sociedade agenda a mídia? Como é que a sociedade agenda a sociedade? Por exemplo, antes da internet, várias organizações sociais começaram a entender o que tecnicamente a gente chama de valor notícia e começaram a perceber o que é notícia, onde o jornalista corre atrás, onde a mídia corre atrás, e começaram a produzir o que também se chama genericamente de factoides.
Então, organizações como Greenpeace, MST, a ANDI, que é a Agência Nacional de Direitos de Notícias dos Direitos da Infância, da Adolescência, elas começaram a descobrir isso muito bem. O Greenpeace, quando quer impedir que um navio transatlântico nuclear ou um submarino nuclear decole, põe um monte de gente pelada em roda do navio e pronto, a notícia está quase que imediata. A mídia vai lá e cobre. O MST hoje cria também, fato, sim. Uhum. Mas hoje a gente vê também, principalmente com as manifestações, com o surgimento de novas formas de comunicação, como, por exemplo, o fenômeno do mídia ninja, em que as pessoas, às vezes, sem qualquer tipo de informação, qualquer relação com o jornalismo, elas também estão produzindo, não Sim. só os factoides, mas elas estão divulgando informações, passando informações. Sim, esse é o outro lado que eu falei, que hoje, quer dizer, antes você teria que criar os factoides, porque você não tinha essa tecnologia toda na mão. Hoje você tem a tecnologia na mão, você faz isso diretamente, mais diretamente. Mas veja que muitos desses também o objetivo ainda é agendar a mídia, né? Para que a grande mídia, com a sua capacidade de difusão, ainda cubra o fato também. E outros nem tanto, não estão dando a mínima, como se diz no jargão popular, para a mídia e querem se comunicar mesmo direto com a sociedade, né? Então a sociedade ganhou instrumentos. Há credibilidade nesse tipo de produção? Não há, é uma análise toda a ser feita. Precisa ser feito com muita qualidade, porque o cidadão tem direito de receber informações de qualidade. Então, o agendamento, na minha opinião, ele continua ocorrendo pela mídia tradicional e hoje com mais força da sociedade para a mídia tradicional e da sociedade para a sociedade, horizontal e vertical. O agendamento ganhou força com as novas tecnologias e principalmente com a internet para os públicos segmentados. Isso a internet faz de uma forma nunca antes vista na história da humanidade, para a gente usar um jargão bastante conhecido no Brasil. O que ocorre? A sociedade ela é múltipla e diversa. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu tomei conhecimento e com certo espanto do mundo dos skatistas. Porque eu precisei de levar uma criança que gostava de skate para uma pista de skate e descobri que tem um mundo dos skatistas. E eles trocam informações e fazem isso com uma agilidade impressionante. E tem os seus produtos e tem o seu mundo de interesse específico. Assim a gente pode dizer que existem N mundos na sociedade. Agora, para o agendamento do que a gente chama que está dominando a opinião pública, e aí a opinião pública no conceito consagrado de opinião pública, que é o que está presente na discussão da sociedade organizada, na discussão dos poderes constituídos, na discussão ampla da sociedade, aí a mídia tradicional ainda desempenha um papel fundamental para esse agendamento do que está em debate para a opinião pública em geral. E por isso a luta pela democratização dessa mídia não pode parar. Exatamente. Por quê? Porque os setores da sociedade precisam ter acesso a esse agendamento que é geral para a opinião pública. Assim, vamos dar um exemplo muito recente. A gente teve no mês de junho diversas manifestações, algumas ocorreram no mês de julho, agora tivemos essa semana várias manifestações em capitais brasileiras. E o que está em debate? Está em debate uma insatisfação genérica da sociedade brasileira. Mas a mídia fez um agendamento de debate. Por trás desse debate da insatisfação genérica, lá em junho, a mídia colocou em debate a reforma política. Não foram as redes sociais, não foram os manifestantes em si que colocaram em debate a reforma política, mas houve sim a gente pode avaliar que podem ter interesses políticos partidários por trás desse agendamento, a gente pode avaliar que poderia haver inclusive uma tentativa de desestabilização de governo, podem haver N análises, mas é fato que procurou-se dar um sentido
um sentido maior de interesse público para aquelas manifestações que pautavam temas diversos e muitas vezes pulverizados, né, que com exceção da questão do transporte, não desencadearam uma luta concreta e vamos dizer assim, um ganho real para a sociedade. Então, nesse aspecto, a mídia tradicional desempenha ainda um papel crucial para o agendamento do que vem a público e do que se constitui posteriormente como opinião pública. Eu quero fazer uma defesa aqui, que é a necessidade de nós olharmos para o surgimento de grupos e de movimentos que construíram ao longo do tempo o que eu falei no primeiro bloco, as mídias alternativas, que hoje são feitas por pessoas, pelo cidadão comum, entre aspas, né? Mas que também vem agregando ao longo do tempo profissionais que, pela falta de espaço na chamada grande mídia, migrou para esses veículos, estabelecendo novos modelos e novos formatos. Quero citar aqui, por exemplo, um caso de Goiânia que está sendo hoje debatido e construído pelo Centro de Referência da Juventude, que é a construção, a montagem dos seus espaços midiáticos. Né? Tive um breve contato com o grupo que está planejando isso, né? E eles vão fazer de qualquer jeito, né? Com ou sem os profissionais, mesmo porque ao longo do tempo, ao longo de um tempo, são pessoas que, devido ao barateamento das tecnologias, adquiriram equipamentos e, de uma certa forma, fizeram com que essa informação que é construída por esses grupos, por esses movimentos, viesse à tona, criando um público para esse tipo de veículo, para essas mídias, né? Nós temos aí historicamente o debate das rádios comunitárias, né, que, a grosso modo, não é feito por profissionais, excetuando aí os casos das muitas rádios que foram parar nas mãos de políticos e igrejas, né? E de pequenos e microempresários de emissoras de rádios que migraram também de forma oportunistas para o movimento de radiodifusão comunitária. Por outro lado também, nós temos, por exemplo, o caso ali em São Paulo da criação da Rede Brasil Atual, né? Que hoje possuem 3 emissoras de rádio e 2 de televisão. São concessões, né? São rádios FMs e televisões que vêm desconstruindo um pouco também o discurso do conteúdo produzido pela grande mídia. É uma outra informação também. Né? Temos jornais, revistas, sites e blogs que são produzidos também por profissionais, por jornalistas, por radialistas, profissionais formados, mas também, por exemplo, quando nós pegamos aí o Mídia Ninja, o coordenador dele é um jornalista, mas que agrega em torno pessoas que estão lá vou dizer, no front, né? Porque muitas vezes é isso, que agregam pessoas que estão produzindo um modelo de informação que se adequa a uma necessidade de consumidor de informação. Mas, Emerson, quando a gente destaca o papel da mídia tradicional, pelo menos nós da Federação Nacional dos Jornalistas, nós não estamos defendendo nem o modelo, nem a linguagem dessa mídia tradicional. Claro. Tá? Então, que isso fique bastante claro. Exatamente. Porque a gente brinca na Federação Nacional dos Jornalistas, mas brinca sério, que quando se fala em crise do jornalismo, só se fala em crise do jornalismo em função do mau jornalismo, que é praticado por inúmeros veículos de jornalismo do Brasil e do mundo, que faz a confusão de jornalismo com entretenimento, que faz a confusão de jornalismo com opinião rasa, porque, é claro, existe o jornalismo de opinião, mas tem que ser fundamentado, tem que ser embasado. Então, existe, sim, uma produção que precisa de ser
melhorada e precisa de ser repensada. E aí, esses veículos de mídia que surgem, os independentes, vou dizer, e inclusive também os veículos de mídia que estão sendo lançados por entidades, por organizações, por governos, né? Nós temos aí um crescimento da mídia pública no Brasil nos últimos anos, com o surgimento da EBC, que é sim uma forma de você fazer a diversificação e, por meio da diversidade, da pluralidade, você melhorar os conteúdos. E aí, tanto o que a gente chama de mídia alternativa, quanto o que o professor Chico Santana chama de mídia das fontes, tem um papel fundamental. Então, é isso, a Universidade Federal tem uma TV, e está constituindo a sua TV como uma TV pública, fazendo o debate das questões de interesse da sociedade e também das questões de interesse da universidade. É claro que sim, é esse o papel da TV, fazê-lo. E assim a gente pode enumerar N organizações e instituições da sociedade que estão contribuindo para essa democratização dos meios de comunicação. E, obviamente, inclusive, os movimentos que surgem independentemente de organizações, como é o caso do Mídia Ninja, que eu acho que sim, que traz uma contribuição efetiva, principalmente para a gente avaliar o que está sendo produzido e como que os chamados veículos tradicionais de mídia, muitas vezes, pecam na cobertura que fazem. Vou ter que chamar mais um intervalo, mas a gente volta para o terceiro bloco, continuando aí a discussão a respeito da comunicação que é feita atualmente. Voltamos com o último bloco do Conexões Especial, que hoje está debatendo a comunicação que é feita na atualidade. Estão conversando conosco hoje aqui no estúdio, Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o radialista Emerson Kran e também o professor Edson Spentoff. Para continuar colocando lenha nessa fogueira aí, gostaria de começar com você, gente, para ficar bem imparcial, né? Até o tema é esse. O que vocês acreditam que os últimos fatos, principalmente, com as manifestações, com as diferentes versões da mídia, às vezes para o mesmo fato, principalmente em relação à mídia tradicional e essas mídias alternativas, existe aí uma discussão, a gente pode fazer uma discussão a respeito da imparcialidade e da objetividade do trabalho jornalístico com essas discussões que vão surgindo, diferentes fatos, diferentes versões? Olha, o professor Edson pode falar sobre isso até muito melhor que eu, que é um estudioso, né, da teoria do jornalismo. Mas a gente coloca sempre que o jornalismo, ele produz informações com técnicas jornalísticas. E essas técnicas jornalísticas implicam a apuração, né, rigorosa dos fatos, tá, e a oitiva do maior número possível de fontes. Justamente para que você possa possibilitar ao cidadão comum que não presenciou um fato ou que não está totalmente integrado sobre um debate importante, que ele possa, com base nesses elementos diversos que a reportagem produz, tirar as suas conclusões. Então, isso é fundamental e é o essencial do jornalismo. E vamos dizer assim, desse princípio jornalístico, o profissional não pode abrir mão. Eu não estou dizendo que não abra, tá? Como eu disse aqui, a gente tem às vezes o mau jornalismo, feito pela pressa, feito pelas circunstâncias ou por N motivos. Mas o profissional jornalista, ele não pode abrir mão desses princípios. O cidadão comum que está, muitas vezes, difundindo informação, ele nem mesmo conhece esses princípios. Então, ele não pode dar conta dele porque não conhece. Tá? Então, a gente da Federação Nacional dos Jornalistas diz que nós defendemos o jornalismo como atividade essencial para a sociedade, defendemos o jornalismo como essencial para a democracia e defendemos a profissionalização do jornalismo para garantir ao cidadão que ele tenha acesso, nessa diversidade de informações, a
informações produzidas sob os princípios do jornalismo. Ok. Jogando um pouco de gasolina nessa fogueira, eu quero fazer a seguinte interferência. Na periferia de Belo Horizonte, ao que pese a necessidade de se produzir uma informação de conteúdo, mas, por exemplo, em relação aos acontecimentos de junho, as manifestações, existe um vácuo muito grande, não é só de interpretação, mas de fato mesmo, no que concerne às veracidades de conteúdo que foram produzidos. Isso quando você passa rapidamente pelas várias mídias, você vê isso. Então, por exemplo, numa rádio igual a Rádio BH, a Rádio Favela de Belo Horizonte, que fala para um público de 130 mil pessoas, é um público considerável em termos de volume, mas que dificilmente, e a gente sabe, não são pessoas que a questão do tempo, que o professor falou, até do cidadão que busca informação, não são pessoas que leem jornais todos os dias, mas que veem a televisão à noite todos os dias. No caso específico desse que eu estou citando, é uma rádio que tem quase que 100% de uma audiência. Então, ou seja, os profissionais que estão ali, as pessoas que estão ali e o cidadão que está ali, dado a peculiaridade desse tipo de veículo de informação, ouvem essencialmente aquele veículo, né? E nós temos outros casos em relação ao impresso também, que são produzidos por esses cidadãos, e eu estou falando de cidadãos, nem sempre eu falo jornalistas ou radialistas, separando, porque nesses veículos alternativos existem pessoas que não têm a formação, mas têm a necessidade, aí recorrendo a Constituição, a necessidade de ouvir, de falar, de ser ouvido. Né? Então, não estou defendendo, não estou falando... E aí existe uma crise. Né? E que ela deve ser considerada. Né? Se a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás abrir um curso na área de Direito Agrário para pessoas que não tiveram acesso ao curso de Direito da faculdade, por que não pensar também em mecanismos de melhoria deste cidadão que também produz a informação? Posso Mas jogar você querosene? está o tempo todo dizendo aí que esse cidadão, ele está se profissionalizando, né? E é essa a nossa defesa, que haja profissionalização, justamente porque o jornalismo requer investimentos, né? Investimentos nos recursos humanos e investimentos em recursos materiais. Não tem jeito de se produzir jornalismo sem investimento. Então, você está dizendo o tempo todo que esse cidadão que pelas circunstâncias, que pelas contingências estão, de alguma forma, fazendo produção de informação, que ele precisa e está se profissionalizando. Então, essa a questão. Jogando então querosene agora na fogueira, veja, um pouco nessa linha também do que a Zequinha disse, esses veículos de Belo Horizonte que você citou, as pessoas que estão lá produzindo conteúdo, elas não têm o direito de produzirem conteúdo unilateral. Falar para 130 mil pessoas e dar uma única versão é usar de um privilégio inaceitável. Mas o senhor acha que a mídia não faz isso em momento nenhum? Sim. Não. Isso é mau jornalismo. Não, faz e é mau jornalismo. Veja, é porque as pessoas acham que porque é comunitário não deve ser plural. O comunitário se diferencia do comercial e do público, etc., por dar o enfoque, aí nós estamos falando de pauta e não de valores institucionais, e não de má execução do jornalismo, mas os comunitários, eles dão a ótica da comunidade e por isso eles precisam existir. E nesse sentido, eles democratizam a informação. E não necessariamente precisam ser, quando se fala para pequenas comunidades, profissionalizado, mas os valores mais genuínos da democracia precisam ser incorporados. Sob o ponto de vista desses movimentos, e 95% dos movimentos de comunicação comunitária no Brasil fazem isso, são contraditórios, e eu falo de dentro, porque integrei a direção da Associação de Rádios Comunitárias de Goiás,
e conheço como funciona, elas não são democráticas, porque elas vão falar de segurança pública, não chamam o secretário de segurança pública porque ele é nosso inimigo. Não, ele tem que vir falar também. Todas as versões têm que falar, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, a informação pública tem que ser considerada pela sociedade como res pública, coisa pública, patrimônio público. Não importa quem faça isso, porque, volto a dizer, senão é um cidadão posicionado de forma privilegiada, difundindo de longo alcance informação e se usa dessa posição para fazer valer a sua versão e não chama as diversas opiniões para daí. Agora, confrontar a versão de mídia com outras informações, ser mais plural ainda do que a mídia tradicional é, ótimo, porque a mídia tradicional, infelizmente, não é. Entendeu? Essa é a crítica que a gente faz. Mas nós estamos falando de mau jornalismo. Conceitualmente, a filosofia e as ciências sociais, falando de objetividade, nos esclareceram o seguinte, não existe objetividade absoluta. Tá? Mas nós estamos falando de objetividade ontológica, ser enquanto ser, objetividade enquanto ser. Quando se agrega a palavra jornalística, é como se agregássemos objetividade forense, ou seja, o juiz, ele não é um ser objetivo. Se reconhece que ele é um ser subjetivo, mas se esvaziar a cobrança de que o juiz seja objetivo no julgamento, acabou a sociedade democrática. Se aceitar que o jornalista não seja objetivo, acabou o jornalismo. E então aí surge um grande debate. Eu tenho me posicionado de forma reconhecidamente controversa. A maioria das pessoas acha que se democratiza a mídia meramente dando oportunidade para todo mundo ter sua mídia. Pode ser também que isso gere a Babel. Ninguém mais se comunica. Um pouco isso que a Maria José estava falando no primeiro bloco, profusão de informação e ninguém entende mais a informação. Pode ser. Mas, e quanto mais veículos tivermos, de fato melhor. Mas de uma coisa eu acho que a sociedade não pode abrir mão, da informação jornalística como patrimônio público. Isso significa o seguinte, cada notícia tem que ter pluralidade de vozes. Se nós abrirmos mão disso, estamos abrindo mão de que o Estado seja impessoal, de que, né, que é o ente, a instituição que nos representa. E o jornalista tem que ser impessoal, o jornalismo tem que ser impessoal, a mídia tem que ser impessoal. Bom, infelizmente vou ter que cortar o professor, porque o nosso tempo Eu acabou. Mas com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema. Agradeço muito ao professor Edson Spentoff pela presença novamente aqui no Conexões. Ok, disponham, sou da casa. Obrigada também, Emerson, pela presença. Obrigado, estou à disposição sempre. E obrigada também, Maria José. A Federação Nacional dos Jornalistas está sempre à disposição para discutir as questões do jornalismo e da comunicação no Brasil. E você pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, críticas, sugestões de pauta ou matérias prontas para o e-mail ou então para as redes sociais. E o Conexões de hoje fica por aqui. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!